Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o assunto desse vídeo aqui é o início dos quadrangulares do Campeonato Brasileiro da Série C, que ocorreu neste final de semana. Durante o final de semana, eu fiz uma live para cada partida, né? Sempre ao final da partida eu fazia uma live para comentar sobre o jogo. E nesse vídeo aqui eu vou fazer um resumo de tudo que foi abordado nessas lives. A segunda fase começou com o domínio dos mandantes, né? Já era de se esperar aí as equipes mandantes dando as cartas na primeira rodada. 3 times que jogaram em casa venceram. A exceção ficou por conta da Aparecidense. A Aparecidense ficou no 2-2 com o Mirassol em Aparecida de Goiânia. Porém, a Aparecidense aí a gente sabe, né, que durante o campeonato, durante a primeira fase, o time se deu melhor jogando fora de casa do que dentro de casa. Então, a primeira rodada aí ficou dentro do esperado. E o jogo que abriu essa fase de quadrangulares foi justamente um que encerrou a primeira fase. ABC e Figueirense voltaram a se encontrar. Desta vez a partida aconteceu no estádio Frasqueirão, mais uma vez contando com a presença de um bom público. E o ABC aí mostrou por que é um dos melhores mandantes dessa Série C e venceu a equipe do Figueirense. O Figueirense, que até então tinha só 2 derrotas, venceu o Figueirense pelo placar de 2-1. O Eric Varão abriu o placar e o Enan fez o segundo gol da equipe da casa ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Figueirense descontou com um gol de pênalti, né? O goleiro Wilson cobrou penalidade, uma penalidade aí bem questionada por sinal, né? Inclusive, o árbitro de vídeo, que foi a novidade aí nessa rodada, né? A partir dessa rodada, o árbitro de vídeo passou a ser usado na Série C, sequer foi usado aí para checar a penalidade marcada a favor do Figueirense. O árbitro anotou no campo mesmo o pênalti, e aí o Wilson, que não tinha nada a ver com isso, foi lá, bateu o pênalti, fez 2-1, porém o Figueirense não teve, né, força aí para conseguir arrancar um empate natal. Então o ABC fez valer o fator casa, arranca muito bem nessa segunda fase, e na próxima fase vai pegar o Paysandu aí, que foi derrotado pelo Vitória. Daqui a pouquinho a gente chega nesse jogo. Mas vamos falar agora de mais uma partida, né, que aconteceu no domingo de manhã. Esse jogo ABC e Figueirense foi no sábado à tarde. Aí no domingo tivemos as outras 3 partidas. A primeira delas aconteceu pela manhã, onde o Botafogo de Ribeirão Preto recebeu a equipe do Volta Redonda e também mostrou aí a sua força no Santa Cruz. Venceu o Voltaço pelo placar de 3-1. Recentemente eles já haviam se enfrentado no mesmo Santa Cruz e o Botafogo tinha ganhado, né? Então o Botafogo aí volta a vencer novamente a equipe do Volta Redonda. O Gustavo Xuxa abriu o placar aos 7 minutos com um golaço, pegou de primeira ali, mandou no ângulo do goleiro do Volta Redonda. O Bruno Michel ampliou aos 40 minutos e o Erickson aos 43 minutos, tudo isso no primeiro tempo, fez 3-0 a favor aí da equipe do Botafogo. O Voltaço foi descontar apenas aos 45 minutos do segundo tempo com o Diego Guerra, né? Então o Volta Redonda aí fez o gol de honra, né, nessa partida contra o Botafogo, e saldo de gols pode definir acesso, hein? Então esse gol aí que o Voltaço marcou pode até ser um gol aí que faça a diferença lá na frente. Na tarde tivemos aí o jogo mais esperado dessa primeira rodada, que foi entre Vitória e Paysandu. O Barradão mais uma vez recebeu um grande público, mas não foi o maior público do Vitória na Série C, né? Isso porque a diretoria do Vitória teve aí a ideia de aumentar o preço dos ingressos, e isso fez com que o número de torcedores no Barradão, que foi um número bom de torcedores, né, chegou ali em torno de 20 mil torcedores, mas foi menor do que, por exemplo, o registrado no jogo contra o próprio Paysandu, né, na primeira fase, quando aí teve aí cerca de 30 mil torcedores, né. Vamos ver se a diretoria do Vitória vai rever essa decisão de aumentar o preço dos ingressos, porque foi numa hora inoportuna, né? A torcida do Vitória empurrou o time aí nessa arrancada rumo à classificação, e eles não podem ganhar o aumento de ingresso, não, o aumento do preço do ingresso como presente, né? Então a diretoria do Vitória mandou muito mal, pensou no dinheiro e, né, menosprezou aí uma das peças fundamentais do Vitória nessa campanha, que é a sua torcida, né? Então eu espero aí que na próxima rodada, que o Vitória for jogar em casa, a diretoria volte a ter, né, a manter os preços que eram cobrados na primeira fase. Mas vamos falar do jogo, porque nesse jogo aí não demorou muito para ter a primeira intervenção do VAR nesses quadrangulares da Série C. E ele aconteceu aos 7 minutos de jogo.
O Mikael se envolveu ali numa disputa de bola na lateral. Mikael, jogador do Paysandu, se envolveu ali numa disputa de bola na lateral. Ele acabou pisando no adversário. A princípio o árbitro deu o cartão amarelo, né, pro jogador do Paysandu. Mas aí a cabine do VAR, né, chamou, né, e falou assim que o lance era para cartão vermelho. Então o Mikael acabou aí sendo expulso de campo, o Mikael do Paysandu, com apenas aí 7, 8 minutos de jogo. E aí o Paysandu teve que se virar, né, com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro. E se virou bem até, né? Se esperava que o Vitória fosse para cima, fosse partir para pressão para aproveitar esse jogador a mais. Porém, no primeiro tempo criou pouquíssimas chances, né? As chances foram raras. O goleiro do Paysandu praticamente só trabalhou em bola aérea ali para cortar cruzamento, para intervir em cruzamento. E o primeiro tempo terminou 0-0. No segundo tempo, o panorama não mudou muito. O Paysandu teve a bola do jogo para sair do Barradão com a vitória. Já no finalzinho, quando o Derlei ali por volta ali dos 25, 30 minutos, saiu cara a cara com o goleiro do Vitória, e o goleiro do Vitória acabou fazendo uma grande defesa, né? Mas era um gol que não se pode desperdiçar, e o castigo veio pouco depois, quando o Rodrigão, né, já no final da partida, acabou aí fazendo o único gol da partida e do Vitória, e o Vitória aí larga com os 3 primeiros pontos jogando em casa, né? Então o Vitória aí, o terceiro mandante a sair de campo com a vitória. E aí, para encerrar a rodada, tivemos aí um jogo aí com bastante gols, né? Aparecidense 2, Mirassol 2. Esse jogo aconteceu lá em Aparecida de Goiânia, né? Quando eu fiz aquele vídeo para falar sobre a tabela da segunda fase, o mando de campo da Aparecidense ainda estava indefinido, mas o time manteve os seus jogos lá no Aníbal de Toledo. E o Mirassol teve aí já problemas logo no comecinho do jogo. O Mingote, com apenas 15 minutos de jogo, se machucou, né? Torceu ali o tornozelo e teve que deixar o campo. O jogo, né, a princípio ali começou bastante parado, truncado, né? Não era um bom jogo, até que ele começou a melhorar ali por volta dos 35, 40 minutos. E foi no final do primeiro tempo que o Rodrigo San fez 1-0 a favor do Mirassol, novamente com a intervenção do VAR, né? O VAR também se fez presente nesse jogo, porque a princípio o Bandeira deu impedimento do jogador do Mirassol, mas depois ali de algum tempo a arbitragem de vídeo confirmou que o jogador do Mirassol estava em posição legal, então o zagueiro Rodrigo San abriu o placar a favor dos paulistas. Veio o segundo tempo, a Aparecidense voltou melhor, voltou com mais volume de jogo e não demorou para empatar. Aos 2 minutos, o Robert aí fez 1-1. Aos 17 minutos, numa das raras descidas do Mirassol, quando a Aparecidense ainda era melhor, o Negueba recebeu um lançamento e aí com um toquinho tirou o goleiro da Aparecidense para fazer 2-1. Porém, aos 39 minutos, o Gilvan, né, em jogada aérea, empatou, deixou tudo igual. Então a Aparecidense aí empata com o Mirassol 2-2. E o Camilo, né, acabou aí deixando o campo também machucado. Vamos ver aí se o Camilo vai ser um problema pro Mirassol na próxima partida. Com relação ao Aparecidense ter empatado em casa, uma boa notícia para o torcedor da Aparecidense é que os seus 2 próximos adversários, tanto Volta Redonda quanto o Botafogo de São Paulo, a Aparecidense venceu essas 2 equipes como visitante. A Aparecidense venceu Volta Redonda lá em Volta Redonda, né, meteu um 3-0 ali no Volta Redonda, e também venceu o Botafogo de Ribeirão por 2-0 lá no Santa Cruz, quando o Botafogo já estava sendo dirigido pelo Paulo Baier, né? Então, se tem aí uma notícia para animar, né, o torcedor da Aparecidense, é que a Aparecidense venceu seus outros 2 adversários de grupo fora de casa. Falando em próximos jogos, né, vou passar aqui então para vocês aqui os próximos jogos. Pelo grupo B, lembrando, né, que os quadrangulares são grupo B e grupo C. A CBF considera como sendo o grupo A a primeira fase. Então, pelo grupo B, a rodada vai ter um jogo no sábado e outro na segunda-feira. No sábado, às 19 horas, o Mirassol recebe o Botafogo. Se o Botafogo vencer o Mirassol lá em Mirassol, é meio caminho andado o processo, né? Mas o Mirassol aí vai querer fazer valer o fator casa e tentar aí a sua primeira vitória nos quadrangulares. Na segunda-feira, às 8 da noite, o Volta Redonda recebe a Aparecidense lá no Raulino de Oliveira. E pelo outro grupo, o grupo C, um jogo vai ser no sábado e outro no domingo. A rodada vai ser aberta, né? A segunda rodada vai ser aberta com Paysandu e ABC, jogo que acontece às 17 horas na Curuzu, e com transmissão da Band em TV aberta para o Norte e Nordeste, TikTok de graça para todo o Brasil, e todos os jogos da rodada do DAZN.
Então Paysandu e ABC abrindo a rodada às 17 horas do próximo sábado e no domingo, também às 17 horas, o Figueirense recebe o Vitória. Então Paysandu e Figueirense vão jogar em casa e vão já jogar pressionados, né? Porque perderam na primeira rodada. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou também, pode falar aqui o que você não gostou. Se você discorda de alguma coisa que eu disse aqui, não tem problema nenhum. Deixa aqui nos comentários, então, a opinião de vocês e o que vocês acharam dessa primeira rodada dos quadrangulares. Lembrando que a gente sempre tem lives agora nos quadrangulares após os jogos, né? Então, no sábado vai ter live após Paysandu e ABC. Se você não está inscrito, aproveite para se inscrever, ativar o sininho para você ser avisado quando uma live começar ou quando um vídeo novo como este for ao ar. Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!